Olá pessoal, vamos para mais uma aula. Função de segundo grau. Este tipo de função é encontrado em diversas aplicações, como por exemplo na equação de descrever o motivo de queda livre, o lançamento de um projétil e o índice de massa corporal, o IMC. Ela é encontrada também em algumas aplicações na engenharia civil, na economia, entre outras áreas de estudo. Definição: uma função f de reais em reais é chamada de função de segundo grau quando existem números naturais reais a, b e c, com a diferente de zero. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c para todos x pertencentes ao reais. Características de uma função de segundo grau. Cada um desses coeficientes a, b e c fornece informações sobre a equação. Coeficiente a. O coeficiente a é aquele que dá a princípio característica das funções quadráticas, que é a concavidade da parábola. Se a maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. Se a menor que zero, então a concavidade é voltada para baixo. Veja o exemplo. F de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Então a é menor que zero, então a concavidade é para baixo. F de x é igual a meio x ao quadrado menos x menos 1. O a é maior que zero, então a concavidade é para cima. Outro aspecto que é o coeficiente representa a abertura da concavidade. Quando maior for o valor em módulo de A, maior será a abertura. Coeficiente em B. O sinal deste coeficiente representa o comportamento do gráfico ao interceptar o eixo y. Se B maior que zero, então o gráfico é crescente ao interceptar o eixo y. Se B menor que zero, então o gráfico é decrescente ao interceptar o eixo y. Observe um exemplo abaixo. Coeficiente C. O valor do coeficiente C representa o valor de y é igual a f de x no ponto onde o gráfico intercepta o eixo y. Assim temos o ponto 0 e 6. Vértice da função. O vértice de uma função de segundo grau representa o ponto de máximo se a menor que zero ou o ponto mínimo se a maior que zero no gráfico da função. Esse ponto é dado por menos b dividido por 2a menos b ao quadrado menos 4ac. Raízes da função. As raízes da função do segundo grau são os pontos onde a função intercepta o eixo x. Mas cuidado, isso ocorre somente se as raízes possuem valores reais. Caso contrário, o gráfico não intercepta o eixo x. Deste modo, como as raízes não são pontos onde o gráfico corta o eixo x, então seus respectivos valores em y igual a f de x são iguais a zero. Assim, os valores em x podem ser encontrados por diversas formas. Talvez a mais conhecida seja a forma de Bhaskara, mas podemos usar também o método de soma e produto ou outra forma que preferir. Usando a fórmula de Bhaskara,
temos as raízes x1 e x2. x1 menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2. x2 menos b menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2. Exercício. Qual é o resultado da soma das raízes reais da função f de x é igual a x ao quadrado mais 16x mais 39? Bom, para resolver essa questão, basta encontrar as raízes da função e somá-las. Para calcular as raízes de função do segundo grau, existem diversos métodos. Para este exercício, usaremos um método conhecido como completar quadrados. Qual a altura máxima atingida por um projétil cuja trajetória pode ser descrita pela função hx é igual a menos 4x ao quadrado mais 5, sabendo que h é a altura do projétil e que x é a distância percorrida por ele, em metros. Então, para descobrir a altura máxima de um projétil pode alcançar, a partir da função que representa a sua trajetória, basta calcular o valor máximo dessa função com relação ao eixo y, ou seja, a coordenada y do vértice. Então a gente pega aqui yv, que é igual a menos delta sobre 4a, yv, que é igual a menos 0 menos 4 vezes menos 4 vezes 5 dividido por 4 menos 4. yv é igual a menos 80 dividido por menos 16. Então yv é igual a 5. Bom, resolvendo aqui, primeiro a gente acha o delta, né? Delta que é igual a b ao quadrado menos 4ac, delta que é igual a 16 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 39, delta que é igual a 256 menos 156, delta é igual a 100. Raiz de delta é igual a 10. Para a gente encontrar a raiz, x1 que é igual a menos 16 menos 10 dividido por 2, que é igual a menos 13. x2 é igual a menos 16 mais 10 dividido por 2, delta que é igual a menos 3. Se a gente somar menos 13, teremos menos 16. Letra B.